Hoje você vai aprender. Hoje nós precisamos falar do carnaval que aconteceu no Brasil no ano de 2024. Para você entender essa famosa frase: contemplem a minha própria ignorância. Porque é basicamente isso. É uma festa onde se celebra a própria ignorância, meu irmão. E nós precisamos comentar sobre esse assunto. Mas antes de iniciar o vídeo, como de costume, já vai fazendo isso aqui para você ajudar a divulgar esse projeto. Compartilhe com seus familiares e amigos. Eu vou passar uma imagem para vocês do nosso WhatsApp, caso você queira conhecer um de nossos cursos, tá? E neste momento agora, nós estamos com um curso de inteligência artificial maravilhoso. Você pause o vídeo, bate um print para você poder mandar mensagem e um de nossos colaboradores vai responder as suas dúvidas para você poder conhecer um dos nossos trabalhos, tá bom? Pois bem, deixa eu rodar esse vídeo para você poder entender, tá? E aí a gente comenta sobre o assunto aqui. Vamos lá, olha só. Só para vocês entenderem, ó. Ou seja, numa festa de carnaval, um rapaz levantou um cartaz escrito: Jesus ou o inferno? Não vá para o inferno eterno. Volte para o amor, misericórdia e perdão de Deus em Jesus Cristo. Arrependa-se, né, e creia no Evangelho. Né? Tá embaçado ali, mas eu acredito que seja creia ou acredite no Evangelho. Tá? E aí, praticamente, ele perguntou: Jesus ou o inferno? E aí, olha só como é que as pessoas responderam. Né? Olha só. As pessoas estão preferindo o inferno. Cara, as pessoas, eu acho que vocês não entenderam ainda. Se nós voltássemos 2000 anos atrás, apesar que a data não está correta, essa data, mas eu vou assumir esse pressuposto. Se nós voltarmos 2000 anos atrás e tivesse o próprio Jesus Cristo, né, no momento de condenação, e Barrabás, e Jesus Cristo tendo ressuscitado os mortos, alimentado mais de 5.000 pessoas do além com pão e peixe, pregado o evangelho do arrependimento, além disso, curado os leprosos e todo mundo mais, diante de tantos milagres, se nós voltássemos, pegasse aquele momento e trouxéssemos para a nossa atualidade, ainda assim, entre Jesus e Barrabás, a maioria das pessoas escolheria Barrabás. Não mudou absolutamente nada de lá para cá. Não mudou absolutamente nada. Tem 2 vídeos que eu não posso mostrar aqui. Tá? Um dos vídeos que eu recebi do carnaval em Salvador, as pessoas estavam na festa. Eu não sei se era Salvador ou Rio de Janeiro, peço perdão. As pessoas estavam na festa e, de repente, para poder se refrescar, as pessoas pularam no rio de esgoto. Sem brincadeira, as pessoas estavam na festa, com calor escaldante, tomando a sua birulinha, né? E aí, para poder se refrescar, as pessoas se atiraram no esgoto. Meu irmão, sem brincadeira, esse é um dos vídeos. Em uma rede social do famoso Elon Musk, você entendeu o que eu quis dizer aqui, né? Eu cheguei até a republicar. Eu não posso confirmar que está lá ainda. Um cara publicou um vídeo absurdo. O quê? Um paredão, várias busanfas empinadas, sem roupa de baixo. E, meu irmão, uma maluquice. Um verdadeiro cabaré. Não sabe nem quem que é o cara, ninguém. Só levantando a busanfa e os caras lá, maluco lá, ó. No pelo e na coragem, né? E na xistose. Então é uma coisa bizarra. Eu preciso comentar isso para vocês. Um dos maiores neurocientistas do mundo, que conduziu a pesquisa de inteligência humana, chamado Richard Lyon, um inglês, conduziu essa pesquisa no mundo inteiro, inclusive visitando o Brasil.
ele constatou que o QI do brasileiro, no ano de 2003, lembrando que o ano de 2003, nem Orkut existia, nem MSN. Se existia, não estava no Brasil. No ano de 2003, a pesquisa foi realizada, o brasileiro lia, em média, 8 livros por ano. Tudo bem que esses livros, revistas do Isto É, de carros, Play, Parará Pururu, Coelhinho da Páscoa Boy, contava também. Mas era 8 livros que o brasileiro lia, não tinha redes sociais, né? E o Richard Line constatou que o QI do brasileiro era 87. Bom, isso deu um bafafá, o governo brasileiro decidiu encobrir a pesquisa. E aí começou a falar que o QI do brasileiro está acima de 90. Mas o QI do brasileiro deu 87. Passado alguns anos depois, quase 15 anos depois, foi-se realizada uma nova pesquisa. E constatou que o QI do brasileiro, que era 87, passou para 83. Aí você fala, tá, mas o que isso significa? O QI de 83, o que isso significa? Significa que a maioria dos brasileiros, a gente está falando de uma média variável, a gente tem aqui um tipo de curva mediana, mais de 50% da população possui um QI até 83. Ah, tá, mas o que isso quer dizer? Uma pessoa com síndrome de Down consegue produzir um QI de 87. Então, uma pessoa com síndrome de Down tem QI maior do que a maioria dos brasileiros. E para poder piorar a história, para você poder entender, o chimpanzé, que é um macaco mais semelhante ao ser humano em fator de DNA, nós temos aí o macaco, se não me falha a memória, cara, eu acho que é da raça do macaco rhesus, que até o tipo sanguíneo é quase que o mesmo. O QI de um chimpanzé foi constatado que deu... se você estiver ouvindo algum barulho, é uma das minhas 500 crianças que eu tenho, tá? Isso aí não tem como, realmente acontece. Então, se você ouviu, eu peço perdão para vocês. Tá com a minha esposa, né? Mas as crianças sabem como é que é. Eu não sou pai de pet, eu sou pai de seres humanos. Então o que acontece? 83 de QI com o ser humano e o QI de um macaco, do chimpanzé, constatado em laboratório, varia de 85 até 92. E a maioria dos chimpanzés, testes de quociente de inteligência, constatou que o QI do chimpanzé chega até 92. Ou seja, o brasileiro, a maioria do povo brasileiro consegue ser mais irracional do que um próprio animal. A maioria dos brasileiros. Então nós estamos falando aí de um QI que é algo inescrupuloso, que é o QI do brasileiro. Então nós estamos falando, pessoal, de uma coisa que é bizarra. As pessoas não têm noção do que é o inferno. Eu já falei aqui, o corpo humano, esse corpo, essa carne, essa carcaça, ela não foi projetada para a morte. A morte foi um pecado acrescentado à humanidade. Mas o DNA do ser humano não foi acrescentado. Ninguém pensa que vai morrer, ninguém pensa em vida após a morte. Todo mundo pensa no viés mais fácil. Qual que é o viés mais fácil? Eu vou aproveitar a vida ao máximo, vou fazer tudo que eu tenho direito, e quando eu tiver velhinho, eu vou me arrepender e vou ser salvo. Então, esse é o viés mais fácil. As pessoas elas querem dar uma de Constantino. Constantino fez isso. Constantino, ele praticamente foi um pagão, percebendo que estava perdendo o reinado para os cristãos, decidiu, aceitar a fé cristã como uma fé oficial em Roma, mas nunca se absteve dos seus falsos deuses e ídolos. Porém, quando a morte o afrontou, rapidamente, sabendo ele que ele morreria em pouquíssimo tempo, convocou como obrigatoriedade um padre naquela época para poder confessar os seus pecados, crer em Jesus Cristo e ser salvo. Só que existem relatos de pessoas que já visitaram o inferno, não é só um, são vários. Tem várias santas que foram ao inferno. Temos no período renascentista a Divina Comédia de Dante Alighieri, que visitou o inferno, entre outras figuras que marcaram a época.
E todas elas confirmam a presença de Constantino no inferno. Ué, mas Constantino não se arrependeu? Constantino se confessou perante um padre, não foi batizado, não sei o quê. Por que acontece? A vida como um todo, as pessoas não querem saber disso. A vida como um todo é como uma árvore. Você está crescendo a sua árvore. Está crescendo a sua árvore. Só que o objetivo da árvore é gerar frutos. Uma árvore seca, ela só serve para cortar no machado e virar lenha, para tostar no fogo. Então, o que Jesus Cristo fala, e ninguém quer aceitar, mas ninguém quer aceitar, somente a Igreja Católica tem a plena consciência disso, a Igreja Evangélica não tem essa consciência. O que ninguém quer aceitar é que a palavra do homem não vale nada. A palavra do homem não vale nada. Então, por exemplo, você vai comprar um carro, você não chega numa concessionária e fala assim, quero aquele Onix, quero aquele Ford Ka, quero aquele... E você leva o carro embora. Não. A pessoa, ela, por mais que você fale, somente vai aceitar quando o dinheiro cair na conta e você assinar o contrato. Vai que você usa o carro para fazer assalto ao banco. Então, você vai alugar um apartamento, você vai abrir uma conta de banco, você tem que ir lá no gerente, você vai ter que assinar um contrato. Então, ou seja, se a palavra do homem valesse alguma coisa, não vale, a palavra do homem seria aceita em bancos, em concessionárias, em corretoras. A palavra do homem seria aceita em cartório. Mas a palavra do homem não vale absolutamente nada. Nada. Por isso que Jesus Cristo fala biblicamente, uma fé sem frutos é uma fé morta. Dizer que você aceita Jesus nos 45 do segundo tempo, meu irmão, depois de ter feito todo tipo de cabaré possível, não vai te aliviar do inferno. Não vai te aliviar. Então, você que está assistindo esse vídeo, você tem que entender que você é um enxerto da oliveira. Mas vamos usar a metodologia mais simples. Você é uma árvore e você tem que gerar frutos. O fruto do arrependimento, o fruto da sabedoria. Sabedoria tem a ver com o Espírito Santo. Tem que gerar frutos. Se você não gerar frutos, por consequência, você vai ser ateado ao fogo. A diferença do joio e do trigo, porque eles são bem parecidos, é que o trigo não gera semente. Então, a tua fé consolidada, ela tem que gerar frutos. Não adianta você falar assim, Jesus Cristinho, eu me arrependo do meu pecado. Isso não vai livrar você do inferno. Isso foi uma estratégia utilizada por Martinho Lutero, aquele que enrolou um lençol na cabeça, né, e que agora vocês têm o famoso movimento gospel. Então, a coisa ficou tão bizarra que as pessoas não entendem a gravidade do pecado. As pessoas não fazem a menor ideia do que é o pecado. O pecado, meu irmão, é uma mancha imaculada que você vai carregar por toda a sua vida. E que mesmo que você peça perdão, o verdadeiro arrependimento, ele transcende as tuas próprias palavras. Uma pessoa que se arrepende verdadeiramente, ela não pode continuar, por exemplo, no carnaval. Eu me arrependi, eu aceitei Jesus Cristo como o meu único e salvador. Essa pessoa, ela tem que se tornar uma nova criatura. Se tornando uma nova criatura, ela não pode voltar a praticar as mesmas coisas que ela fazia. Então, por exemplo, o cara vai lá, eu vou dar um exemplo, tá? Vai para uma festa de carnaval, pega homem, mulher, extraterrestre, pega dinossauro, pega tudo, né? Aí depois chega, olha, eu me arrependo, não sei o quê. Mas será que a pessoa verdadeiramente se arrependeu? Porque a maioria das vezes, o arrependimento, meu irmão, ele precede a queda. O que é isso? Tá? Só para você entender um pouco aqui, vamos filosofar, vamos utilizar um pouco de maiêutica e hermenêutica aqui, só para você entender a gravidade do problema das pessoas gritando pelo inferno, tá? Só para você entender a gravidade da coisa, só para você entender. A maioria das pessoas, seja homem, seja mulher, que trai o marido, trai a esposa, trai o namorado, trai a namorada, a maioria das pessoas, quando são descobertas a traição, a mulher vai lá na porta do motel, pega lá o WhatsApp e descobre que está sendo traído. A maioria das pessoas, elas se dizem arrependidas.
Elas começam a chorar, elas dizem que estão arrependidas, que querem mudar. Só que o coração delas não mente. Elas não estão arrependidas. Elas estão arrependidas de serem descobertas. Ou seja, se não tivesse sido descoberto, permaneceria no profundo engano. Então, a maioria das pessoas não está arrependida do pecado. Está arrependido por ser descoberto o seu pecado. Então é assim que a sociedade hoje vive. Então as pessoas gritando no inferno, e você pode ver as bandeirinhas coloridas aí, as pessoas não fazem ideia do que é o inferno. Porque o ser humano, em média, vive 70 anos. Hoje em dia a expectativa de vida ela abaixou, ela não aumentou como dizem para você, ela abaixou. Eu, por exemplo, eu estava olhando os dados do IBGE de uma cidade do interior de Minas Gerais, onde o meu pai e a minha mãe residem, né, próximo à Grande BH. Essa cidade tinha, né, no ano de 2008, 116 mil habitantes, segundo os dados do IBGE. Hoje tem 84 mil. Ou seja, em mais ou menos 20 anos, 20% da população reduziu. Ou seja, 1 de cada 5 morreu. Essa história que nós estamos vivendo mais é uma narrativa construtiva para o governo criar reformas e não pagar para você a aposentadoria, porque é um grande esquema de pirâmide financeira. Então essa história que está vivendo mais é uma mentira. A população está diminuindo. Você quer ver uma comparação muito simples? Quando você era criança, que você ia com seu tio, seu avô, seu pai, numa sorveteria, olha o tanto de gente que tinha na cidade. Quando você era criança, o tanto de gente que ficava nos clubes, o tanto de gente... Olha agora, está tudo vazio. Não é porque as pessoas estão em casa. As pessoas estão tendo menos filhos. O seu avô, a sua avó tinha 12. Os seus pais, no máximo, 3 ou 4. Se você já está com a cabeça de nem filho querer ter mais. Então a população está reduzindo. E aí, esses conceitos primordiais você tem que entender. Porque nós não vivemos mais 70 anos. A expectativa de vida só está abaixando. Novas doenças e tudo mais pode estar aparecendo. O sol fritando todo mundo. O índice de violência maior que Bagdá, Bangladesh. Então, você tem que entender que a sua estadia na Terra ela é uma gota na existência do oceano infinito, infíndico, que é o que você vai viver. Então, você trocar a eternidade perante aquele que tudo o criou por um simples momento de esfrega-prazer, você está fazendo exatamente a pior escolha da sua vida. A pior escolha da sua vida. E é o que a galera está fazendo hoje em dia. É o que a galera está fazendo. Olha, repara o vídeo. Uma das coisas que eu sempre falo aqui no canal, vocês não têm ideia. Mas eu preciso falar isso e vou falar apenas uma vez. Se você entender o que é o catolicismo, e é importante você entender, a sua vida vai mudar. Porque a estrutura evangélica é uma estrutura muito fácil de aceitação. Você fez merda a vida inteira, basta você falar que aceitou Jesus, que você nova criatura será. E aí a gente está vendo o quê? Um evangelho extremamente fraco, onde as pessoas, você está tendo aí igreja evangélica, que é basicamente aí, a galera só sabe abençoar, dizer que você agora, Deus te ungiu, te abençoou, uma estrutura fraca, é exatamente o que Lutero queria, né? Tirar o peso do pecado. A estratégia de Lutero era justamente essa, período renascentista não, pós-renascentista, era tirar o peso do pecado, porque chegava o peso do pecado, a galera não queria aceitar. O que é o peso do pecado? Vou dar um exemplo para você. O que é o peso do pecado? Quantas vezes na sua vida você não prejudicou outras pessoas? Eu posso falar de mim mesmo, aqui, que eu já confessei esse pecado, né? Posso falar de mim mesmo. Eu escrevi um livro chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Ser Salvo, onde eu ensinava as pessoas o nome do capeta chamado Yahusha, Yahusha, Yahushua, Yahu, onde são simplesmente conotações e devoções a entidades pagãs.
a qual eu, por ignorância, eu não entendia. Foram mais de 400 mil downloads. Foi um baita de um pecado. Quantas pessoas que eu não atrapalhei na jornada de salvação? Você já imaginou o peso que eu carrego na minha vida? Esse peso, ainda que eu peça perdão nos meus pecados, eu não sou livrado dessa penitência. Eu não sou livrado desse peso. Quando você vai lá e mata uma pessoa, ainda que você se arrependa, você não é livrado daquela penitência. É uma coisa muito séria. Existe o perdão? Existe o perdão. Através da sucessão apostólica, existe o perdão. Mas aquela imaculação ali, ela existe. De tal maneira que ela existe, é tão grave a coisa, que a tua única e plena esperança é que Jesus Cristo esqueça os teus pecados. Porque pagá-los é impossível. Então, o pecado é uma coisa tão grave na vida da pessoa, mas tão grave, que as pessoas não entendem. Então as pessoas estão trocando 15 minutinhos no bem bom, no esfrega pra lá, trocando pela eternidade. Sendo que vou dizer uma coisa para vocês. Nesse Carnaval de Salvador reuniu, mais de 200 mil pessoas. Meu irmão, em menos de 7 dias, sabe quantas dessas 200 mil pessoas já morreu? Em 7 dias? Umas 500. Porque as pessoas morrem, as pessoas não são imortais. O cara morre de acidente de carro, o cara morre dormindo, outro morre infartando. Então, trocar Jesus Cristo pelo inferno, meu irmão, é um nível, sim, absurdo. Eu gosto de mencionar a Igreja Católica, não porque eu sou a favor do Papa, sou a favor do Vaticano, não é por causa disso. Porque a Igreja Católica, ela dá o devido peso que o pecado tem. O pecado ele é algo tão sério, mas é algo tão sério na Igreja Católica, que você não pode praticar a Eucaristia se você estiver em pecado mortal. Você precisa se confessar ao padre, receber a sua penitência, importante, após a absolvição dos seus pecados, receber a tua penitência, e tem coisas que você vai levar para o resto da vida. Se você é uma alma manchada pelo pecado, de sorte que a esperança em Cristo Jesus favorece a tua salvação. Então, quando você entende o peso do pecado, você fala, poxa vida, cara, se eu fiz tanta merda, que agora, sabe, você começa a ver o peso do pecado. Não é que você vai ser condenado, mas você vai ver o peso do pecado. Aí você vai começar um trabalho de limpeza espiritual. O que é um trabalho de limpeza espiritual? Por exemplo, agora está acontecendo a Quaresma. Quaresma é o momento de limpeza espiritual. Jesus Cristo ensinou a fazer o jejum. Jejum é um momento de limpeza espiritual. Então, jejum, Quaresma, muitas vezes uma devoção que você faz. Então, muita coisa, um propósito, a igreja evangélica gosta de chamar de propósito. Essas coisas que você ou pratica, vai melhorando, limpando a sua alma. Você está entendendo? Você vai limpando a sua alma. Então, o que a igreja evangélica construiu, na minha visão, é uma facilidade para o cristão. Eu aceito Jesus e pronto. Todo aquele lixo é carregado com ele. Não é assim, meu irmão. A gente tem que limpar a nossa alma. Você não verá a presença e plenitude de Deus se sua alma não estiver pura. Quem fala isso não sou eu, está na Bíblia. Somente aqueles de coração puro verão a Deus. Você precisa da existência de Deus para você poder estar vivo. Então vai limpando a tua alma. Você não precisa ser perfeito, mas tem que limpar a tua alma. Então é disso que você tem que entender, né? Então assim, não é somente o carnaval que te prejudica. Não é só o carnaval, mas muitas vezes é aquilo que você pratica a 4 paredes, escondido. É o seu ódio perante a outras pessoas. A tua própria ignorância é pecado. Então é isso que você tem que ir corrigindo. Por exemplo, você tem seus 16 anos, 15 anos, 18 anos. É interessante você procurar um grupo de jovens para você formar ideias com pessoas que são cristãs. Em vez de ficar na rua vadiando, por exemplo, andando de skate, procurar um grupo para você fazer parte. E estudar o pleno evangelho. Aproveitar a oportunidade que você está vendo nesse vídeo e fazer isso. Outra coisa que é extremamente importante, você
se você não entende a gravidade do pecado, você começar a fazer uma ministração com um padre, ou pelo menos com um grupo de pessoas que praticam aquilo ali. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O pleno estudo de uma catequese. Por quê? Porque você vai aprender sobre Jesus Cristo. Porque o peso de Jesus é uma rocha, assim, é pesado. Ser cristão nesse mundo é pesado. É pesado, meu irmão, é pesado. A estrutura fundada por Cristo é uma estrutura pesada. Você negar esse mundo não é por palavras, não é da boca para fora, mas é mediante os seus atos. Então, assim, não quero dar sermão em ninguém aqui. Eu não sou pastor, não sou padre. Não quero dar sermão, até porque eu até cansei de falar mal, cansei da minha profunda ignorância. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: o pecado é pesado. O salário do pecado é a morte. Não existe nenhuma vantagem em permanecer no pecado. Nenhuma. E se você quer se livrar do pecado, a primeira coisa que você faz é buscar recurso e sabedoria com aquele que o conhece. Não é com um pastor que antes de ser pastor era mecânico, né, disse que recebeu uma revelação divina e agora prega o evangelho sem ao menos entender o propósito da Bíblia. Sem ao menos entender que a Bíblia veio depois da tradição. A tradição vem primeiro. A estrutura cristã vem primeiro. Então, se pega um cara que não tem a menor ideia do que é ser cristão, ele só vai te induzir a carochinha. Então você tem que pegar uma estrutura correta. Por que uma estrutura correta? Porque você é cristão, você é seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus. Você imita Jesus. Se você imita Jesus, você pratica a Eucaristia. Fazer isso em memória de mim. Quem fala isso é Jesus. Confessais os pecados uns aos outros. Né? Então, confissão de pecado, Eucaristia. Né? O momento da quaresma, se já era antecessor à própria tradição da igreja, que é um momento que você vai purificar o seu corpo. Quantas vezes na Bíblia não se fala de jejum, desde a época de Abraão? Então tem coisas que você vai começar a aprender para você se tornar uma criatura melhor. Não dê uma de Constantino nos 47 de segundo tempo e diga assim: ah, Deus me ajuda e me salva. Você pode ser salvo, o poder de Deus ele é infinito. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Talvez você não saiba disso, mas existe uma coisa chamada purgatório. Simplesmente existe. É mencionado na Igreja Católica, é mencionada pelos judeus, tá? A cultura judaica já sempre teve o pleno entendimento de purgatório. A cultura católica também tem pleno entendimento de purgatório. E é um lugar que, dependendo daquilo que tu fez, você vai passar tanto tempo ali, meu irmão, que a história da humanidade pode se repetir 500 vezes. Se você colocar sua mão no fogo, ligar o fogo, imagina, você liga o fogo do seu fogão ali, esquenta uma panela com óleo frito, enfia sua mão contra 10 segundos, vai parecer uma eternidade. Agora imagina você passar aí 14, 15 mil anos no purgatório, pela soma dos teus pecados. Imagina, se 10 segundos pareceu uma eternidade para você, imagina 14, 15 mil anos. Então, é essa gravidade que as pessoas não entenderam. É essa gravidade que as pessoas pularam. Pularam essa gravidade pecaminosa perante ao mundo gospel. Pularam essa gravidade pecaminosa perante a todas as outras religiões. E as pessoas vivem o hoje como se não houvesse amanhã. Aproveitam a vida de uma maneira tão excêntrica como se não houvesse amanhã, como se não houvesse pós-morte, ou como se fosse reencarnação, ou como se fosse o nada, você morre e fica no... As pessoas não entendem isso. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: quando você entender a gravidade que é o pecado e como que isso vai impactar a sua vida, meu irmão, eu te garanto para você que se o cara tiver gritado Jesus ou inferno, ou o cara gritou o inferno, se ele entendesse o que é o inferno, ao menos assim, 1 minuto no inferno, 1 minuto, a vida da pessoa mudaria completamente. A vida da pessoa mudaria completamente. Felizmente,
nós temos livros, testemunhos de pessoas que viveram, que passaram no inferno. Inclusive, se você for evangélico, tem livros de pessoas que passaram não é inferno, é purgatório. Porque só vai para o inferno aquele que é condenado, meu irmão. Só vai para o inferno aquele que é condenado. Purgatório já é outra história. Pessoas que ficaram um minuto. Teve um caso de um pastor evangélico que o cara simplesmente estava dormindo na cama. Ele começou a resmungar, começou a ficar quente. A esposa ficou sem entender. A esposa ligou depois de uns 15 minutos, ligou para emergência. O cara começou a sangrar do nada. Começou a aparecer feridas de queimadura no corpo dele. Se cagou, se mijou inteiro. Tá? E aí, de repente, quando o cara voltou são, sem entender nada, o cara ficou quanto tempo no inferno? 1 minuto. Mas parecia que eu estava lá 100 anos. E o cara chorando assim, desabando. Né? Você vê o testemunho, tá em inglês esse testemunho. O cara desabando de chorar. E aí tu vai ver o motivo. Eu fiquei 1 minuto no inferno. Veio um anjo do Senhor, me mostrou pra mim 1 minuto ali naquele lugar. 1 minuto. E aí o cara cheio de queimada. Você vê as fotos do cara dando palestra pro pessoal evangélico. 1 minuto. E o cara falou, parecia que eu tava ali há 100 anos. O negócio não acabava. Teve um caso de um padre que foi pro purgatório. Ficou 3 minutos no purgatório. 3 minutos. Que passou mal, quase morreu. O cara era conhecido do Padre Pio, São Pio. Ficou 3 minutos. Tem até um livro sobre o cara. 3 minutos que o cara ficou no purgatório. Gerou um livro dessa grossura, assim. Ó. Por quê? Porque o tempo para a alma não é o tempo para o corpo. Tempo é relativo, isso sempre foi realidade. O tempo para uma alma é diferente do corpo. O corpo tem a limitação material, a alma não tem a limitação material. Então é o que eu digo, 1 minuto no inferno fará todas essas pessoas que estão gritando inferno mudarem de opinião. Por isso eu digo, meu irmão, você não tem nada a perder dobrando seu joelho para Jesus. Não quero evangelizar ninguém aqui. Não é o foco do meu canal. Mas se você quer uma dica pessoal, uma dica de amigo, se eu fosse você, além de pedir perdão para Deus, além de tentar mudar a sua vida, eu procuraria uma ajuda especializada correta. Fazia parte de uma comunidade. Eu faria parte de uma comunidade. Eu faço parte de uma comunidade com a minha família. Eu faço parte de uma comunidade onde a galera tem missa toda semana. Eu faço parte de uma comunidade. Você acha que eu fico ensinando alguma coisa para eu? Nada, eu tô lá para aprender, pô. É extremamente importante você aprender. Então, eu acho que vale muito a pena do que você tentar caminhar sozinho. Toda vez que o homem tentou caminhar sozinho, deu merda. É simples assim. Só resumindo a ópera para vocês. Toda vez. Pode pegar aí, ó, o Lutero que tentou caminhar sozinho. Eu vou criar uma coisa melhor que a Igreja Católica, porque a Igreja Católica tem muitos erros, e eu não quero viver assim. Pô, tentou criar uma coisa melhor, criou uma coisa pior. Aí vê aquela galera do Mormon, tentou criar coisa pior. Aí vê o Ellen White, tentou criar uma coisa melhor do que a Igreja Católica, criou pior. Aí teve o não sei o que lá da Pentecostal, os caras tentaram criar uma coisa melhor que a Igreja Católica. Vamos superar a igreja, vamos fazer uma coisa melhor. Vamos tirar os erros desse lugar, vamos fazer criou coisa pior. Toda vez que alguém tentou criar uma coisa melhor que a Igreja Católica, criou uma coisa pior. E já nessa somatória, já são mais de 50 mil denominações diferentes. Tem mais igreja evangélica que zona hoje em dia. E olha que isso aí é um absurdo. Hein? Então, o que eu estou tentando explicar para vocês, não tente mudar o sistema sem ao menos entendê-lo. Não tente você, essa mente revolucionária, que é uma cartilha comunista que foi ensinada nas escolas através de Paulo Freire. Praticar a revolução em tudo. Quer praticar a revolução em tudo. Revolução. Nós somos a geração mais inteligente, nós somos a geração mais forte, nós somos o tempo todo a revolução. Nós queremos praticar a revolução. O tempo todo revolução. E o que é revolução? Vou traduzir para você. Revolução, a palavra correta no dicionário é rebeldia.
Revolução, a palavra correta é rebeldia. Rebeldia. Então toda vez que alguém falar assim, eu quero revolução, porque eu não aceito tal coisa, porque... Cara, revolução é rebeldia. É rebeldia. O que é protestante? Protestantismo, protesto. O que é um protesto? Protesto. É uma rebeldia. Então, se você quer entender a gravidade da coisa, você tem que entender o que é o pecado, meu irmão. Você tem que entender o peso do pecado. Você tem que entender. Eu, por exemplo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Quando eu fui conversar com o padre, eu fui explicar a minha situação para ele, o cara não sabia nem o que dizer, cara. Ele estava pensando se eu teria perdão, porque pela voz de Deus eu teria, né? Mas, mas eu era ignorante. Por quê? Porque devido à minha própria ignorância, eu acreditei que eu era um bambambam, eu acreditei que eu era um cara foda, que eu sabia em hebraico, sabia aramaico, que a galera que falava o nome de Jesus era o Deus porco, que eu era o fodão, eu quebrei a cara. Quebrei a cara, tendo que vir o próprio Jesus e me mostrar. Então, quando você entende a gravidade do pecado que você vive, meu irmão, você fala assim, poxa vida, cara. Poxa vida, é o amor de Cristo que me manteve vivo até hoje. Porque se eu morro com uma bigorna dessa, eu tô fudido. Aí você vai lá, começa o entendimento do verdadeiro perdão. Sabe, o fruto do arrependimento, o fruto, que tem que gerar fruto. Aí você fala assim, poxa vida, agora eu tô entendendo onde que eu meti a minha laranja. Aí você fala assim, agora eu vi, cara, agora eu vi. Agora eu sei a cagada que eu fiz. Por isso que eu digo para vocês, você só vai entender o peso da palavra inferno, você só vai entender o peso do pecado na Igreja Católica. Não tem como você aprender em outro lugar. Você não vai entender o peso, porque é pesado, é uma coisa extremamente pesada. O pecado, meu irmão, a gente tem pecado mortal e venial, mas todos os dois levam você para condenação. Você não tem noção do que é o pecado. Por isso que, sabe, só para dar um exemplo, a gente finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro, tá? Você tem aí o NoFap September, que é o mês de setembro que o pessoal evangélico designa para não descascar a banana. Né? Então é o NoFap September, é o mês de setembro destinado pelo povo evangélico para isso. Meu irmão, é um absurdo. E o mês de agosto? E o mês de janeiro, de fevereiro, de março, de maio, abril, maio, junho, agosto, outubro, novembro, dezembro. E aí? Todos esses estão liberados? Somente no mês de setembro você tá batalhando contra o pecado? Não. Então, quando você entende a gravidade da coisa, não é NoFap September, é NoFap o ano inteiro. O ano inteiro. É não falar mal de ninguém o ano inteiro. É não cobiçar a mulher do próximo o ano inteiro. Tá entendendo? Então, isso que é importante. A sociedade hoje está plenamente decadente. A sociedade hoje está plenamente decadente. E a sociedade não só está decadente, como a sociedade hoje tem a plena confiança que vai ser salva. Se não vai ser salva, é porque não existe nada após a morte ou existe reencarnação. Mas aqueles que são plenamente ignorantes acreditam que por estar praticando algum tipo de fé, seja católico não praticante, seja evangélico, o que for, o cara acredita salvo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A salvação, ela vem mediante a presença em Cristo Jesus. Mas não é da sua boca para fora. Se nem na existência humana aceitam a tua palavra, galera, que é o contrato, imagina lá fora. Imagina um âmbito espiritual. Então, por favor, leve a sério a tua fé religiosa cristã. Leve a sério, não leva no conto de fadas, porque se você levar no conto de fadas, você vai se dar mal, tá bom? Então é isso que eu digo para vocês. Eu não sou capacitado a ensinar evangelho para ninguém. Toda vez que eu tentei ensinar evangelho, deu mais merda do que tudo. É simples assim. Toda vez que eu vim aqui abrir a minha boca para falar de não sei o que, deu merda. Eu nem falo mais de evangelho com vocês. Tudo que eu posso orientar a vocês, de verdade, depois de tanta merda que eu já fiz em minha vida, de verdade, é ensinar para vocês sobre o catolicismo. Procurar uma igreja que seja ortodoxa,
que não pratica a teologia da libertação, tá? Tem que estudar, entender o que é isso. E você se informar sobre o assunto, começar a participar daquela paróquia, ir na missa toda semana. Eu, por exemplo, eu oro o terço todos os dias. Não vou dizer o horário, senão vai ter boicote aqui no espiritual para mim. Mas eu oro o terço todos os dias. Oro o terço, partigo. Por quê? Eu estou fazendo isso aí, não é só pensando no meu umbigo, não. Eu fiz muita coisa errada, quero me consertar, mas eu tenho uma família para redigir que eu não quero que acumule os mesmos pecados que os meus. Então a gente vai fazendo a coisa. Então é isso que eu digo para vocês. Entenda a importância do mundo espiritual de verdade para que você não caia em transgressão. Da mesma forma que as pessoas desejaram o inferno aqui, elas desejariam o Barrabás caso Jesus Cristo estivesse aí em âmbito de condenação. Tá? Por isso, como dizia, né, a famosa frase da Dona Florinda, para a gente poder terminar esse vídeo, Kiko, não se misture com essa gentalha.